Zoom a ferramenta Reactions, né? Que a gente tem mãozinhas, etc. Então, se você puder colocar no Gallery, para a gente ver todo mundo, eu queria saber quantos daqui estão dentro de corporações. Quem tiver dentro de corporação, põe uma mãozinha. Aí tem o Reactions, né? Que tem carinha e mais. E... Tá. Por enquanto, pouca gente, é isso. Ok. Aí, conta para mim quem é consultor. Quem for consultor, põe mãozinha. Aí no Reactions, que está na barra embaixo, tá? Então, estamos entre colegas. Ok. Tá. E quem é empresário, ou empreendedor, ou coisa assim? Tá. Ok. Entendi. Um pouco o nosso universo. Bom, muito obrigada pelo convite, Ricardo. E olha só, é um privilégio estar aí com um grupo tão interessante. Eu acho que a gente compartilha algumas coisas em comum. Somos grupos de comistas, né? Dedicados a um fim comum, que é a mudança de mentalidade, a consciência e os comos para alcançar isso, para a partir disso poder mudar aquilo que precisa ser transformado. De repente, catapultados numa transformação imediata, assim, meu lado futurista precisa, acho que já deu para perceber, para a maioria das pessoas, mas acho que precisa, como futurista, contar que realmente o negócio é bem maior do que a gente imagina, né? Acho que como consultores vocês já estão sentindo isso. A questão, o corona foi um detonador, não dava para saber qual seria o detonador, qual parte da nossa dificuldade sistêmica ia estourar antes, e estourou aí, mas é evidente que há bastante tempo estava claro que tínhamos uma dificuldade sistêmica. Quem já viu qualquer coisa do meu trabalho sabe que tudo que eu faço começa com uma frase dizendo estamos vivendo a maior transição da história da humanidade. Pronto, estamos. Nem mesmo o futurista há 20 e tantos anos podia imaginar que ia ser tão rápida e tão extensa e realmente nunca nada parecido aconteceu. E eu queria contar, então, para vocês o final da história, depois voltar para o começo. O final da história é que, depois, provavelmente, de um período doloroso, porque todo parto é doloroso, nós chegaremos em algo mais interessante, eu imagino, porque existe já muita gente, existe muita solução, e esse algo mais interessante é algo que opera sistemicamente, que opera em ecossistemas, que opera de forma colaborativa. E já tem, a gente nunca teve pessoas, recursos, talento, como agora, recursos como esse que a gente está, de conectar. Acho que um dos benefícios que teve o corona foi que a gente começou a fazer bom uso das tecnologias, bom, melhor uso, né, das redes sociais, da tecnologia, etc. Então, só isso de acelerar em 10 anos a transformação digital já é um benefício. E eu acho que é muito importante que, no meio disso tudo, a gente consiga se sintonizar, ter eixo, com aquilo que tem de positivo para não se afogar no negativo. Eu queria fazer, eu pensei aqui um percurso para nós. Quando estava conversando com o Cato e com o Marcelo, surgiu a palavra parceria. E eu acho que o maior desafio que a gente tem é de conectar mundos diferentes. Existe tudo. Tem o conhecimento, tem o recurso. Em geral, o conhecimento está numa bolha e o recurso está noutra bolha, e essas bolhas não conseguem se falar. Existe, cada coisa está lá, mas não está conectada. Então, eu acho que se a gente puder convergir a nossa inteligência para pensar como a gente rompe bolhas e conecta coisas diferentes, seria uma coisa interessante.
Então, eu pensei em contar um pouco alguma das percepções e das ferramentas que a gente tem, e depois a gente se dividir em salas ou coisa assim para pensar que soluções de furar bolhas e conectar a gente poderia ter. Então, deixa eu começar contando um pouquinho sobre a história da origem desse trabalho, que combina futuring. Futuring é diferente de pensamento prospectivo, porque a gente não trabalha com cenários, a gente trabalha com a criação de futuros desejáveis, não trabalhamos com o provável, a gente trabalha com criar sementes e nutrir aquilo que é para o bem comum, aquilo que é desejável e possível. É uma coisa um pouco diferente. É design de futuro e não tendência de futuro, porque são duas coisas diferentes. A tendência é uma projeção do atual sem pensar naquilo que pode ser, mas pensando no que está sendo. E a outra coisa é novas economias compreendidas como setores, por exemplo, energia sustentável é um setor, mas principalmente novas economias compreendidas como maneira de fazer. Então, por exemplo, o último trabalho que a gente fez com a Natura, a gente prepara pessoas e a gente assessora instituições em transição. Foi com Natura Amazônia, um processo super lindo que era de desenvolver um novo negócio para a Natura que fosse beneficial para a Amazônia, para todos os stakeholders do programa Natura Amazônia, que é imenso. Então, não era fazer um novo produto, eles já fazem, era fazer um novo negócio, um novo modelo de negócio, que acho que, então, o meu trabalho tem essas duas vertentes. Não adianta só você pensar um futuro desejável, você precisa dos mecanismos para viabilizá-lo. Então, ele tem uma parte que é lente, como o trabalho de vocês, que eu conheço pouco, mas o pouco que eu conheço é fascinante. Acho que a teoria integral, ela traz, sobretudo, uma lente de compreender coisas. E depois entra nos comos. Por que comos? Eu tive uma trajetória muito privilegiada, porque eu sempre trouxe soluções fora do comum, o que é uma coisa difícil, porque para poder trazer soluções fora do comum, normalmente você tem que estar sozinha, então tem que ser fora da academia, fora da organização, fora, para ter essa possibilidade de ser diferente. Tem o benefício de você conseguir pensar diferente e tem o ônus de você ser uma voz meio solitária. E então, muita gente me conhece, pouca gente sabe o que eu faço, porque eu estou sempre mudando para lá e para cá. Eu tive uma trajetória nas artes, cultura, porque compreendo que linguagem é aquilo que é necessário para mudar. Ao mesmo tempo, eu estava trabalhando autoconhecimento, psicologia, terapias, tradições, etc., sempre tentando convergir linguagens. O resultado desse trabalho é um trabalho que, inclusive, a gente está oferecendo agora, que se traduziu numa versão do Caminho do Herói. É um trabalho que ele se consolida nos anos 90, quando eu ganhei um prêmio e fiz essa Jornada do Herói traduzida para a vida cotidiana. E essa foi a síntese assim do meu trabalho com linguagem. Aí, como eu era um especialista multimeios, eu acabei trabalhando com corporações em criar soluções de comunicação, etc., usando essas múltiplas linguagens, um período super interessante, onde eu trabalhei com corporações muito grandes. Ali, por exemplo, começa a minha história com a Natura. E, em seguida, eu fui trabalhar com o terceiro setor, depois de ver como fazer muito com muito, como fazer muito com pouco. De terceiro setor, governos locais e instituições de fomento, como o Sistema S. Nós estamos aí falando do começo do ano 2000. E aí, a partir de 2004, 2005, com ação internacional, no momento em que a economia criativa entra como estratégia dentro do sistema ONU, eu faço parte desse processo, trabalhando em 4 continentes e percebendo que não adiantava trabalhar com economia criativa só, tinha que ser outras economias, tinha que ter economia, tinha que trazer essas outras novas economias do compartilhamento, da colaboração, etc. Aí, o que tem de comum
nessa jornada. Fosse qual fosse o ambiente que eu estava, eu percebia que o problema era sempre o mesmo. Era de que a gente se junta e a gente fala o que precisa ser feito e para quê. E quando chega nos comos, o bicho pega. Por isso que o Ricardo me apresentou como uma comista. Acho que é isso, a fluxonomia é uma ferramenta de como e é uma ferramenta de síntese. Tudo que a gente faz vem da síntese de linguagens, de pontos de vista, etc., que isso é outra das coisas que a gente observou. Você precisa ter um como e não existe um único ponto de vista que nos dê uma leitura clara do todo. É como se cada linguagem, se cada método tal fosse uma janela que olha um recorte da paisagem lá fora. Quanto mais janelas a gente tiver, melhor noção nós vamos ter do que é essa paisagem. Então, eu sempre me dediquei a olhar o máximo possível de janelas e a somar todos os comos que eu encontrava que fossem interessantes. O que mais eu reparei ao longo dessa jornada? Que uma dificuldade era a pluralidade, uma dificuldade é que todo mundo vai para a parte, vocês sabem perfeitamente disso, todo mundo vai para a parte técnica das coisas, mas o grande desafio está no cultural, está na mentalidade, está na lente com o que você observa o mundo, porque é essa lente que vai determinar todo o resto e ninguém mexe nas nossas lentes. Vai mexer ali adiante em estrutura e coisa assim, sem mexer em lentes. E percebi também que nesse desenho dos comos e das soluções, a solução ia estar sempre no fazer junto. Esse é o desafio que a gente tem pela frente. O século XXI é o século do fazer junto. O século XX foi o século do empreendedor individual. E a gente está encerrando uma fase do fazer sozinho. Isso está descrito, né, todo o pensamento integral, ele é justamente esse percurso, né, do eu para o nós, e isso é muito evidente. E agora a gente vai ser forçado muito rapidamente a ter que fazer junto, porque não vai ser mais possível fazer sozinho mesmo. Não vai ser possível a gente dar conta do morar sozinho. Imagina quantas pessoas vão precisar morar junto, porque elas não terão mais como pagar aluguel cada uma. Imagina quantas empresas vão ter que se juntar em ecossistemas, porque elas têm muitos recursos, mas elas não vão conseguir o fluxo necessário e por aí vai. Então, todo o nosso trabalho foi dedicado a compreender os comos, compreender por que é difícil fazer junto, e a outra coisa foi no processo de perceber riqueza não monetária. Porque quando eu era das artes, por exemplo, a gente fazia tudo, nunca tinha dinheiro, a arte nunca tem dinheiro, e faz coisas com outros tipos de capital. Quando você vai para terceiro setor, também, não tem dinheiro, tem outros recursos. Quando eu estava trabalhando na África, na América Latina, com desenvolvimento local, sustentabilidade e tal, você chega e se não há moeda, as pessoas se sentem extraordinariamente pobres e não conseguem nem perceber o que elas têm lá de recurso. Então, o que eu percebo nesse momento? Nós estamos vivendo um contexto em que queria mostrar algumas imagens para vocês, pode ser? De por que me parece que nós estamos onde estamos. Pode ser, Ricardo, um pouquinho? Beleza. Lógico, então, pode sim, pode sim. Então, vamos lá. Primeiro, peraí que eu não compartilhei. Para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo. Eu posso estar chovendo no molhado. Se estou chovendo no molhado, ótimo, vocês vão ver uma outra linguagem de falar a mesma coisa, mas é uma visão sintetista. Aí. Bom, aqui todo mundo pergunta um pouco o que faz uma futurista. Uma futurista é meio isso aqui. Por isso, celebro quem está aqui a fim de ouvir sobre rodas redondas, porque, em geral, a gente está tão ocupado que a gente não consegue ouvir novas soluções. Depois tem uma outra coisa também que faz um futurista, que é perceber
o macro e perceber o que está lá, mas ainda não foi percebido. Se vocês já viram esse vídeo e sabem a solução, desconsiderem, se não, é uma imagem muito interessante que mostra para a gente como tem coisas que estão lá, mas a gente não percebe. Aqui a gente vai ver dois grupos, e esses dois grupos vão estar jogando bola, temos que contar quantas vezes cada um passa a bola. Espera aí, deixa eu voltar. De novo, vou dizer, nossa missão é ver quantas vezes o time de branco passa a bola. Vamos contar para ver se nossa percepção está aguçada. Muito bom, a resposta é 13, só que o que aconteceu aqui? O que aconteceu, o que acontece o tempo inteiro, a gente está preocupado vendo dois times, os mocinhos e os bandidos, direita, esquerda, capitalismo, não sei o que, lá. A gente está fazendo o que nos mandam e a gente está contando, seja lá o que for, e não enxerga. Repara, logo no começo, deixa eu voltar um pouquinho aqui, entra um sujeito vestido de gorila, e ele entra vestido de gorila, fica bem no meio do quadro, sai dançando como Michael Jackson. Esse teste foi feito em cinemas com 500, com 1000 pessoas, eu uso ele sempre e ninguém vê. Por que a gente não vê? Porque está lá contando, etc. Outra coisa, o que faz futurista e o que todos precisaremos? Precisaremos enxergar o todo e unir pontos, porque não é que faltam coisas, é que estas coisas não estão conectadas. Então, repara, a gente olha isso aqui e fala, nossa, o que quer dizer isso? Não quer dizer nada. Mas, se a gente compartilha uma informação e a gente diz, vaca, a cara de uma vaca, talvez você tenha conseguido traduzir esses pontinhos em vaca. E se não conseguiu, a experiência de enxergar a vaca faz com que nunca mais você veja os pontinhos e não enxergue vaca. Então, a gente enxerga todos. O que acontece, em geral, ao longo da história? Ao longo da história, a gente tem um descompasso entre a mudança que acontece e a nossa percepção da mudança. Tem um exemplo disso que eu uso sempre, porque ele é muito simples, que é o seguinte, na passagem do século XIX para o XX, as cidades que mais cresciam movidas a cavalo, muito cocô, e os gestores pensando, nossa, o que fazer? E pensaram em fraldas de cavalo, enquanto isso os carros acabaram com os cavalos. Isso passou a ser um jeito de pensar para mim, e tem muitas reuniões onde eu estou que eu penso, puxa vida, estamos aqui discutindo fralda de cavalo. Quem já esteve numa reunião discutindo fralda de cavalo, conta para mim aí. Né? A gente fica discutindo coisas que não fazem mais sentido, que são de um momento passado. E o Watson, a inteligência artificial da IBM, chama Watson em homenagem a um presidente que, em 43, disse que no mundo tinha lugar para 3 computadores, grande fralda de cavalo. Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, o que acontece? Por que a gente chegou nessa situação crítica e por que dava para saber que em algum ponto ia estourar? Porque a cada vez que a gente ganha uma ampliação de dimensão, e vocês compreendem o que quer dizer isso pelo próprio pensamento integral, que a cada vez que você sobe no espectro, quer dizer que você é capaz de ter uma visão mais ampla, de incorporar todas as coisas que vieram antes. A gente tem uma dificuldade muito grande de compreender essa ampliação de dimensão. Olha esse outro vídeo aqui que interessante. Você tem aqui um bichinho que tem uma percepção bidimensional. Você desenha uma linha, ele se sente preso, ele não consegue sair. Nós estamos meio assim. A gente está parecendo um bichinho, só que chega uma hora que o bichinho aprende, ó, ele aprendeu, agora ele consegue escapar. O que quer dizer essa mudança de dimensão? Imagina um mundo unidimensional, como, por exemplo, é o nosso mundo financeiro. Você só tem uma métrica.
papel, moeda, ou papéis em geral. É só isso o valor. Você tem um mundo 1D, você tem pouca opção. Você tem um mundo 2D e você tem um pouco mais de opção. Você tem frente, trás, direita, esquerda. Agora, imagina que o mundo 2D fosse a planolândia destas duas criaturinhas que estão aqui. Elas não sabem o que acontece uma com a outra. Eu sei, porque eu estou numa terceira dimensão. Então, eu tenho uma visão do mundo deles muito mais ampla. Eu compreendo os processos porque eu estou numa dimensão acima. E agora, a questão é que a gente está uma dimensão acima. E nós estamos tão perplexos quanto estaria um 2Dzinho se eu levasse ele aqui para a minha dimensão, para a minha terceira dimensão, e de repente ele entendesse tudo que acontece na dimensão dele, etc. Por que que nós estamos uma dimensão acima? Porque a rede, essa onde nós estamos agora, ela é desmaterializada num mundo que antes era material, e cujas métricas de valor, de tudo, eram baseadas naquilo que o mundo era, material. E, além de desmaterializado, é fora do tempo e do espaço. Justamente porque é desmaterializado, pode ser fora do tempo e do espaço. Nós estamos aqui em sei lá eu quantas cidades diferentes, todos juntos, seres de luz. Antigamente falava, nossa, viraremos todos seres de luz. Olha nós aqui, seres de luz. E a gente está fora do tempo também. Minha filha morou no Japão 4 anos estudando. Eu falava com ela amanhã. Então, esse mundo desmaterializado, ele é completamente diferente. E eu quero fazer uma pausa aqui. O que acontece, por exemplo, no mundo desmaterializado? Paralelamente ao momento em que a gente vive a desmaterialização pela rede, essa desmaterialização é acompanhada por uma desmaterialização da economia. Até que a economia deixa de ser economia, ela deixa de ser fluxo de recursos gerando riqueza, e ela passa a ser uma outra coisa de outra natureza simbólica, abstrata, que é o mercado financeiro. O que quer dizer isso? Quer dizer que antes economia era fluxo, ou em alguns aspectos, você tem uma economia que vem do original da palavra, né? Oikonomia, que é o fluxo de recursos disponíveis, não estamos falando de moeda, estamos falando do conhecimento disponível, da infraestrutura disponível, das pessoas, dos mecanismos de regulação, do tempo, de tudo aquilo que é real, que a gente cria símbolos para representar. Então, as moedas e todos os papéis financeiros originalmente eram símbolos para representar riqueza. Era como se fossem os mapas dos territórios. Aí, o que aconteceu? Com a desmaterialização, os mapas começaram a valer mais que os territórios. E, de repente, você não precisava mais ter território. Você podia criar um mapa de um mundo imaginário, que é um mapa de futuro, e dizer isso aqui no futuro vai ser incrível. E você passa a vender mapas. E a comercialização de mapas, ela é incrivelmente mais fácil do que a produção de economia aqui, porque isso aqui depende de tempo, depende de energia, depende de dedicação. Isso aqui vai numa velocidade muito menor. Isso aqui vai linear, porque está no mundo tangível. Enquanto que a comercialização de mapas, porque eles são abstratos, pode ser exponencial. Então, o que aconteceu? Começou a ir distanciando cada vez mais a oikoseconomia, a riqueza gerada pela interação e fluxo de recursos, da comercialização de representações, de territórios. Por que é importante a gente compreender isso? Que são duas coisas diferentes. Porque agora está todo mundo apavorado, dizendo, queimou metade do mapa. Sim, o mapa está valendo menos, queimou-se mapa, está emitindo mapa, o Fed emitiu 6,6 trilhões de dólares nas últimas 2 semanas. É mapa, gente. Outra coisa é a economia de verdade. A economia de verdade é, nos últimos tempos, o teu conhecimento e a tua inteligência, por acaso, desapareceu em 50% ou em 30%? Não.
sua casa e toda a infraestrutura que está dentro dela despencou 50%, foi queimada 50% das terras, o território, ele continua lá. E talvez até mais abundante do que antes. Então, a gente precisa separar essas duas coisas. A dificuldade para isso, para separar o sistema financeiro de movimentação de mapas e a economia de fluxo de recursos, é uma questão cultural. É aquilo com que vocês trabalham, como é que muda a cultura. Então, vamos ver mais um pouquinho do que acontece. A gente viu, então, que nós estamos nessa outra dinâmica provocada pelo 4D. O que acontece? A vida, ela se desenvolve sempre em 3 etapas. Você tem uma primeira etapa de exploração. Isso acontece assim no desenvolvimento átomo, molécula, no desenvolvimento de uma pessoa, no desenvolvimento das civilizações, tal. A gente, quando nas nossas formações, por exemplo, a gente faz um paralelo entre tudo isso. Mas a gente sabe que você tem uma fase 1, que é de exploração, de tentar entender. Depois tem uma fase 2, que você acha uma maneira de fazer que funciona. Depois que essa maneira de fazer funciona, você repete, repete, repete. E aí tem um momento em que o mundo muda, mudou pela tua repetição de coisa, você produziu mudança no mundo, ele mudou. E aí aquilo que você vinha fazendo já não dá mais, em função da mudança que emergiu. E aí a gente tem que se reinventar. O que quer dizer isso traduzido em história? Isso é também uma fase que é reativa, você só reage ao ambiente. Uma fase proativa, você faz. E uma fase criativa, você para e pensa, opa, precisa começar de novo. O que acontece na história? E por que nós estamos onde estamos? Cada vez que muda a maneira como a gente troca informação, bens, deslocamento sobre o território, poder, etc., cada vez que muda a forma como esse fluxo acontece, a gente tem uma mudança. E aí, o que aconteceu? Por exemplo, na transição de monarquia, tudo centralizado, economia monopólio à base de escravos, para a república, você tem a invenção da imprensa, o avanço da ciência, que resulta em navegações, que resulta numa distribuição de tudo, de bens, de inteligência, de poder. Isso inevitavelmente leva a uma mudança de modelo político e econômico, a gente passa para a república e indústria, e agora nós estamos vivendo a mesma coisa. A rede não pode mais ser resolvida com os mesmos mecanismos do passado. Por exemplo, chave de fenda é ótima, mas chave de fenda não conserta software. Então, os mecanismos que a gente tinha de operar antes não dão mais conta do recado. Eles foram bons enquanto eles eram bons naquele mundo. Quando eles mudaram o mundo, agora precisa de outra coisa. Aí a gente sabe do exponencial, né? Eu não vou nem falar muito do exponencial, porque nós estamos vivendo. Você imagina que você tem bactéria que dobra, dobra. Não vou aqui, o exemplo não é mais bactéria, é vírus, está ali na nossa janela. Vai dobrando até encher um pote. O que acontece? Qual é a questão? Se eu encho um pote exponencialmente, dobrando bactérias em 60 minutos, até o minuto 55, o pote está só 3% cheio. E eu não estou vendo nada. Então eu digo, não é para tanto. Aí sabe qual a sensação que eu tenho desse nosso período? É como se a gente tivesse grávido, fazendo de conta que não está acontecendo nada. Estávamos grávidos de um outro mundo que a exponencialidade da rede nos colocou. Mas a gente estava, não, deixa como está, assim, não mudou tanto assim. E, de repente, somos surpreendidos pelo nascimento de um bebê, 7 meses, que precisa cuidado. Nasceu outro mundo. Aí, se no 55 está vazio e no 60 está cheio, ele está pela metade, é o 59. E o que acontece depois de 5 minutos? Tem mais 32 potes cheios. Então, a gente usa pensamento de 55 anos atrás para compreender um mundo onde tem 32 potes exponenciais. Não dá. Aí, o que acontece? Já estou chegando ao final da minha explanação aqui. A gente não dá conta. Não dá conta por quê? Porque a rede
por ser desmaterializada, por ser fora do tempo e do espaço, ela tem essa dinâmica exponencial. E nós, o planeta e o tempo, somos materiais com limites e operamos linearmente. Essa é a tensão que a gente vive em tudo. Essa tensão se reflete na questão ambiental, essa questão se reflete, né, com o uso impossível de recursos naturais, que são limitados, não são exponenciais. Isso se reflete na diferença entre mundo financeiro e economia real, entre comercialização de mapas e produção de riqueza nos territórios, na vida real. Isso se reflete no indivíduo que não dá conta, a angústia, né? A gente ouve essa palavra exponencial e fala, nunca mais a gente tem o sossego de dar conta do que tem que fazer, de conhecer tudo que precisa ser conhecido, é uma necessidade extraordinária, né? Exatamente. Lelé está falando aqui, Cronos e Kairos, exatamente. E aí, tem jeito? Tem que ter. Tem que ter, e tem. Qual é o jeito? É muito simples. Em hipótese. Só que é fazer junto. Então, a minha inteligência sozinha não dá conta do recado, mas a minha inteligência convergida numa Wikipédia, sim. O que a gente precisa para isso? Tecnologia, ok. Estamos vivendo um pouco o mito de que a tecnologia sozinha ela é solução. Não, ela é um meio. Ela não é o fim. Ela depende do que fazer com ela. E a outra parte é a colaboração. Não sei nem se colaboração é uma palavra boa, porque a gente tende a escutar a colaboração como, ai, que meigo, a gente vai fazer junto, que bonitinho. E não é isso. Colaboração é uma ciência muito complexa, muito mais complexa do que qualquer outra coisa, que é botar seres humanos juntos, ao mesmo tempo com liberdade e caminhando para um propósito comum. É raro isso acontecer. Isso acontece no carnaval, isso acontece nas igrejas, onde mais isso acontece? Em organismo, a gente começa a ver exemplos disso. Mas essa palavra, ela é convergência? Ela é cocriação? Ela é cooperação? Ela é coordenação? Colaboração? Não sei, só sei que ela é co. E aí, o que acontece? Dá para fazer isso? Vocês conhecem, por exemplo, o Duolingo? O Duolingo, ele foi criado para traduzir conteúdos da internet, porque existe muito mais conteúdo em língua inglesa do que em espanhol. Então, você, enquanto aprende, você está traduzindo frases, e essas frases são conteúdo da internet. Se fossem 100 mil usuários, dava para traduzir a Wikipédia em 5 semanas, do inglês para o espanhol, se fosse 1 milhão em 80 horas. Então, esse tipo de coisa é o que nós vamos fazer. A solução está onde? Vamos imaginar o seguinte, imagina uma pessoa, ou uma organização, ou uma empresa. Ela tem seus patrimônios que a gente chama de 4D. Eu já vou explicar um pouco melhor o que é isso. Deixa eu parar um pouquinho aqui para compartilhar, para explicar. 4D. 4D é isso aqui, olha. Quem já fez algo com a gente já viu isso. Isso aqui a gente chama de uma matriz. Está com muita luz, né? Deixa eu apagar essa luz aqui. Está dando reflexo. Bom, deixa para lá. Vai com reflexo mesmo. Aqui. O que a gente tem? No centro você tem um propósito, o para quê. Aí você tem a dimensão cultural, que é todos os valores, o conhecimento, é tudo aquilo que tem a ver com a consciência e a capacidade do indivíduo. Você tem a dimensão ambiental, que é a infraestrutura, tudo que é recurso infraestrutural, tanto natural quanto tecnológico. Você tem a dimensão social, que é tudo que organiza o coletivo, as instituições, os grupos. Por exemplo, vocês são um patrimônio social, a mídia, os mecanismos de regulação, e a dimensão financeira, onde existe recurso além do monetário, tempo e também o que é, e também os mapas. Aí, o que acontece? Vamos imaginar que cada um de nós tem o seu capital cultural,
o seu capital ambiental, infraestrutura, o seu capital social, seus parceiros, seus stakeholders, seus veículos de comunicação, tudo aquilo que promove o fazer junto, e o seu capital solidário, tempo ou monetário, moeda. E está todo mundo assim, cada um com o seu, né? É como está agora. Não vai mais dar para estar assim. A gente vai precisar fazer o quê? Repara o seguinte, se a gente se junta, a gente pode ter 3 usando o de 1. E a gente vai ter excedente para circular, ou a gente vai, aquilo que nos faltará de moeda, a gente pode suprir com outros recursos. Vou dar um exemplo super simples. Imagina que você tem uma balada que abre alguns horários apenas, e que nessa balada tem uma cozinha, tem um espaço, etc. Ela não vai conseguir sobreviver agora porque ela ficou 3 meses, 2 meses, sei lá o que, parada. Aí você tem alguém que faz comida para entregar para escritório, idem, tem uma cozinha, tem um espaço. Aí você tem um designer que faz joias ou coisas assim, e mesma coisa. Também não vai dar. Primeiro ponto de convergência possível é você convergir espaço. Então, o que acontece? Você tem... eles podem usar o mesmo espaço. Durante o dia, a cozinha da balada é usada para entregar as refeições e o ateliê pode operar lá dentro. Aí, o que aconteceu? Você divide custos por 3 e multiplica mercado por 3, porque você tem junto o mercado de cada um. Isso vai precisar acontecer em geral. Então, vou só mostrar uma sugestão de como isso pode ser, que é um pouco, usando uma metáfora, um pouco a vacina que a gente da fluxonomia está criando para esse momento. Uma vacina para a economia, aquela do território, e não para a comercialização de mapas. Imagina que você tem... bom, a fluxonomia é um pouco isso que eu falei, tem as 4 dimensões, cada dimensão corresponde a uma economia. Depois, quem quiser saber mais, a gente tem cursos. A melhor coisa que você podia fazer nesse momento é um curso de fluxonomia, porque ele nos ajuda a atravessar essa questão e complementa qualquer coisa que a gente esteja fazendo. E a gente trabalha como? A gente trabalha, então, com recursos de 4 naturezas e 4 novas economias, no sentido de 4 novas maneiras de fazer, que é a economia criativa, o valor está no teu propósito e no talento, na inteligência desmaterializada. Economia compartilhada, compartilhamento de infraestrutura. Economia colaborativa, gestão distribuída, cada um faz um pouquinho e a gente ganha escala. E economia multimoedas, multivalores, que considera que recurso não é só finança. A gente tem um processo para fazer isso, que está representado nessa espiral, que é primeiro compreender o presente, depois criar futuros, depois trabalhar nas 4 dimensões de recursos e nas novas economias, para aí sim chegar no todo. Esse percurso que está representado na espiral não é um percurso inventado. Isso foi sistematizado ao longo das 3 décadas de trabalho, que eu vi que só dava grude, que você só conseguia convergir as pessoas, que você só conseguia esse de cooperação, colaboração, etc., que é muito difícil. Eu trabalhava, por exemplo, com o Sebrae, e era na época dos arranjos produtivos locais, uma ferramenta de desenvolvimento territorial. Então, você tinha os vários atores no território e tal, bota junto, pensa aqui da Liga, de jeito nenhum. Aí você vai para a ONU, ok, então você vai desenhar políticas nacionais, aí você tem lá todas as partes, pensa aqui da Liga.
Não dá. Aí você tem todos os movimentos colaborativos, as casas colaborativas, os experimentos e tal. Se junta todo mundo cheio de amor para dar. O que acontece dali a pouco? Pumba, morre. Então, toda essa coisa, né? Quantos aqui participaram de processos colaborativos que não avançam? E é muito doloroso isso. É extraordinário. Eu acho que é uma das maiores dores que a gente sente. Vocês sentem isso? Me conta aí, uma pausinha para a gente. Quem sentiu muita dor de entrar em processos e que não vingam? E aí a gente fica se culpando pra caramba de dizer o que eu fiz de errado, todo mundo. A gente duvida do a gente duvida de si mesmo, a gente se sente frágil pra caramba. E a questão é que a ingenuidade é achar que a gente vai se juntar e vai dar tudo certo. Se não for por outro motivo, por causa de 3 leis sistêmicas, né? Vocês trabalham com isso. Todo mundo incluído, maravilha, sem honrar a raiz e sem equilíbrio no dar e no receber. Aí, ó. Questões de comunicação, muitas coisas que fazem com que isso aconteça. Então, o que a gente reparou? Nós reparamos que, para funcionar, precisa o quê? E essa é a nossa vacina, que eu quero contar ela para vocês. A primeira coisa que precisa na vacina, a gente precisa ver o que tem e preparar. No nosso caso, por exemplo, a gente faz isso de forma... Vamos começar agora de forma gamificada. Então, você prepara as pessoas para compreender o mundo. Num segundo momento, você tem que ver cada um desses pontinhos, quais os pontos de convergência que tem que dar. Porque a gente se junta por quê? Por 5 coisas. 1, minha visão de mundo, meu para quê. Depois, os conhecimentos, as competências que eu tenho, dimensão cultural. Depois, o que eu tenho de infraestrutura, de equipamento, matéria-prima, etc., que eu posso compartilhar? O que eu tenho de parceiros e stakeholders que eu posso compartilhar? E o que eu tenho de tempo e de recursos que eu posso compartilhar? Então, a segunda coisa, a gente vai ver onde dá grude, onde dá match. Depois que deu, daí a gente faz match. Tipo, seria, usando aquele exemplo, você tem no mesmo ambiente a balada, o restaurante e o ateliê, e eles dizem, nossa, a gente pode compartilhar nosso espaço, nossa cozinha e tal. Depois, a gente, uma vez dando match, você criou fluxo, você criou contato, vínculo, você criou uma estradinha. E por essa estradinha podem circular recursos não monetários. A economia do território e não a economia do mapa. Só que isso numa escala não tribal, né? Não só eu troco com você, você me dá massagem, eu te dou bolo. Não é isso. Isso é uma coisa... Os sistemas de comércio recíproco são super avançados, começaram a avançar muito a partir de 2008, na crise. E, finalmente... eu não estou em modo exibição. Finalmente, quando você conta quem você é, primeira coisa, se prepara para compreender futuro, presente e novas economias. Acha vínculos com outros. Começa a circular recurso com esses outros. Você aí gerou confiança, gerou prática, tem mecanismos de contabilizar, tem procedimentos, etc. Aí você está pronto para criar e operar como uma célula colaborativa. E depois você pode ter um conjunto de células num ecossistema. Isso aí é o que a gente... o que a gente tem, digamos, como vacina para esse momento. Aí, o que acontece? Isso aqui é um exemplo de uma solução. Para tudo, vamos voltar para o começo, mas antes de voltar para o começo, vamos fazer alguma coisa aqui de corpo para nos dar mais presença? Afasta um pouquinho, espreguiça. Faz um agradinho aqui no coração para dizer muito bem, você está aqui para fazer junto, para se cuidar, para ver. Faz um cafunézinho.
Cafuné talvez fosse a moeda do futuro. Imagina quanto vale cafuné? E uma coisa que a gente sempre faz também para equilibrar, a gente faz um equilíbrio do hemisfério direito e esquerdo. A gente, sabe aquela respiração de yoga, né? Que equilibra um pouco ondas cerebrais, ondas cardíacas, hemisfério direito e esquerdo, ela é legal para dar presença e para descansar. Então, vamos lá, tampa uma narina, deixa, descola da cadeira, deixa os pés paralelos empurrando o chão, segura a barriga, a coluna retinha aí para dar uma presença e inspira, segura e solta pelo outro. Fica vazio um pouquinho, inspira, segura e solta pela outra. Inspira, segura e solta pela outra. E inspira, segura, solta pela outra. E inspira, segura e solta pela outra. Ótimo. Bom, agradeço a escuta até agora, depois me conta aí se serviu, se deu para entender melhor um pouco o que a gente está vivendo e por quê. Aí, como nós estamos num espaço muito privilegiado, de gente que pensa futuro, que cuida, que tem lentes de compreender as coisas, eu achei que seria super, e como o Marcelo falou de parcerias, de convergência, etc., eu queria contar um cenário para vocês e ver se a gente junto chega a alguma proposta, ou a um começo de desenho de proposta. Que questão é essa? Toda vez que acontece uma transição, essa transição precisa de soluções diferentes das anteriores. O Buckminster Fuller, um dos primeiros futuristas geniais, dizia: a melhor maneira de mudar um paradigma não é lutando contra ele, mas é criando um novo e tornando o outro obsoleto. Vocês devem ter ouvido isso. O Einstein dizia: um problema não pode ser solucionado pela mesma mente que o criou. Aí, o que acontece? Vamos pegar, por exemplo, o universo de startups, que, em hipótese, deveria ser um celeiro de talentos, nutrindo os talentos das novas soluções. O que acontece com startup? Eu acho, o maior talenticídio que nós vimos na história da humanidade. É absolutamente cruel o que acontece. O que acontece? Você diz assim: somos super legais. Nós, os negociadores de mapas, somos super bacanas, nós vamos apoiar vocês que têm soluções no território. Então, primeira coisa, o que você precisa para poder ser candidato? Você precisa mostrar o mapa do seu território. Então, o que acontece? Você tem 3.000 talentos, digamos, 3.000 soluções. Na nossa linguagem, essas pessoas têm uma visão de mundo no centro, um para quê, e elas têm uma solução, um talento, um invento, um patrimônio cultural. Aí, o que acontece? Você tem uma solução, ótimo. Então, tá. Então, você vai lá e diz, pegando um exemplo de agora, criei uma vacina. O que aconteceria? Que legal, você criou uma vacina. Então, faz o seguinte, vai lá e faz o mapa da empresa que vai produzir e distribuir vacinas e quanto de retorno financeiro, em quanto tempo a sua vacina pode dar. Aí você volta e diz: uau, eu passei 40 anos estudando para fazer vacina. Eu não sei fazer fábrica de vacina, distribuição de vacina, comunicação de vacina e mapa de quanto isso vai custar. Não sabe fazer mapa, desculpa, eu não vou poder olhar a sua vacina. Aí, o que acontece? Dos 3.000, tem 10 que conseguem fazer de conta que fizeram um mapa do território, da solução que eles fizeram. E eles fazem uma mímica de falar a linguagem da comercialização de mapas. E aí eles chegam lá e dizem:
o meu valuation da minha vacina é tanto e a gente espera dar um retorno de não sei como e tal. E se tudo correr bem, esse teatro consegue fazer com que eles entrem dentro das 10 que vão receber mapas como apoio. Aí o que acontece? Lá dentro, o que vai acontecer com o criador de vacina? Vai ter uma malhação danada, e eu falo isso com muita dor, porque eu trabalho com empreendedorismo desde os anos 90. E a minha conclusão é um crime. Por quê? Porque você consegue, com formação empreendedora, ajudar a pessoa a ter uma visão mais abrangente do mundo, a ter uma noção do ponto de vista cultural de que o negócio é importante, etc. Agora, o que você faz? Você pega o desenvolvedor de vacina e faz com que ele tente achar que ele tem que ser o que vai criar a infraestrutura da fábrica, saber como comercializar e comunicar as vacinas, saber como precificar e fazer a gestão financeira. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele está pesquisando vacina? Não. Ele está usando todo o tempo dele para ver mal como ele vai tentar criar uma estrutura, uma comercialização e uma gestão. E aí, o que acontece? 97% das startups não avançam. Isso das 10 que entraram na aceleradora e na incubadora, sem contar as 2.990 que ficaram de fora. Então, qual é a solução? A solução é a seguinte: a gente tem que criar estruturas onde você, primeiro, você não vai chegar para quem tem uma vacina e dizer: olha, você tem uma vacina, muito bom, agora é só fazer a fábrica. E bota a maior fé em você. Eu mesma experimento isso, sabe? A cada X tempos aparece alguém para mim e diz: bota a maior fé em você, sua vacina é incrível. Agora, por que você está produzindo pouca vacina? Que a gente, por exemplo, a gente resolve problemas imensos, resolvemos problemas para coisas muito grandes. A Clariana falou que passou por isso na aceleradora da Fiesp. Sabe o que acontece? Você pode contar aí, Clariana, mas em geral o que eu vejo é que acaba todo mundo desistindo. Quantos inventores de vacina, no fim, tentam, e daí acaba desistindo e diz: quer saber, eu vou para uma ecovila viver bem, ou vou ficar na beira do mar e dane-se. Porque aí o que acontece? Vem a cada tempo, vocês devem ter vivido isso, eu vivo isso o tempo inteiro, é uma tortura. As pessoas chegam e dizem: a sua vacina é muito boa, faça uma fábrica. Por que você está pequena assim? Você está atendendo 20 empresas, a gente tem capacidade de atender 20. Se você quer ser atendido, corre para ser um dos 20 que a gente tem capacidade atual de atender, mas a gente poderia atender 2.000, sim, se tivesse quem sabe fazer fábrica de vacina. Não somos nós. Aí o que acontece? Vê se vocês já viram esse filme. Aí você diz: uau, eu poderia ter uma incrível fábrica de vacinas. Então, você olha para as pessoas que estão ao teu redor. Quem está ao teu redor? Você atrai quem? Você sabe fazer vacina. Você atrai outros pesquisadores de vacina e você atrai médicos e terapeutas que aplicam a vacina. Aí o que acontece? Junta todos os médicos e os pesquisadores e diz: uau, gente, nós temos que fazer fábrica de vacina, porque a nossa vacina pode alcançar muita gente. E nós estamos marcando bobeira de fazer pouca vacina aqui. E aí sai todo mundo desesperado, os médicos, os terapeutas e os pesquisadores, para ver como faz fábrica e distribuição de vacina. Vai dar certo? Não vai. E aí, o que acontece agora? Agora, existem soluções lá fora que não podem mais depender de ter que falar a linguagem do mapa para poder gerar riqueza no território. Eu sinto isso no meu cotidiano, no meu corpo, e eu sofro um tanto. Hoje eu não sabia se eu ia conseguir fazer essa live com vocês. Eu estou chorando há 3 dias, sem parar. De aflição, de saber que eu tenho uma vacina,
e que eu não sei fazer fábrica de vacina e nem distribuidora de vacina. E que cada vez que alguém vem falar comigo sobre fábrica de vacina, diz, faça a sua fábrica. Aí você diz, legal, você vem comigo? Você vai botar dinheiro? Não, você quer dinheiro? Traz o mapa. Mostra quanto de retorno financeiro vai dar a sua vacina ao longo de 3 anos. Como vai ser a linha de produção? Como você vai distribuir e tal? E aí você olha e fala, meu, eu sei fazer vacina, eu não sei fazer fábrica. Aí eu pergunto, como a gente rompe esse ciclo vicioso? Porque o que acontece é que os fazedores de vacina, e somos muitos, vocês são também, a gente sabe fazer o que a gente sabe fazer. Enquanto a gente tem do outro lado todo um universo imenso de pessoas que sim, sabem fazer fábricas, sim, têm recursos, sim, sabem como fazer tudo isso, como a gente junta. Tem uma questão de linguagem, tem uma questão, eu não sei qual que é, mas é essa a questão que eu queria trazer. Como a gente rompe as bolhas. Porque o que acontece? Quando você põe um criador de vacina na frente, por exemplo, de alguém que tem dinheiro, vou contar para vocês uma história real, está acontecendo agora. Para poder resolver a parada que a gente tem pela frente, nós vamos... Pois é, o que acontece? Marcelo, você é uma coisa genial, porque você teve na corporação grande e está aqui. Então, você sabe fazer ponte entre mundos. Uau, isso é fenomenal, porque quando tem, você sabe falar a língua de vários mundos e você consegue juntar essas coisas. Eu, por exemplo, atendi muitas corporações, mas eu nunca estive dentro, nem da universidade. Eu trabalhei com... Vocês não têm ideia o que é o meu percurso, tem 120 páginas. É uma coisa tão louca tudo que eu já fiz, que um livro que eu estou fazendo chama-se Improvável, porém Possível, que é a minha história. Aí, se você chega para alguém e diz, eu tenho uma vacina, aí ele diz, legal, mostra que funciona. Fala, como assim? Vai lá e pergunta para quem usou a vacina. Olha as minhas 120 páginas. Não, você precisa provar pelo retorno financeiro da sua vacina. Suas 120 páginas, 46 anos trabalhando, e todos os cases de vacinados não servem. Como faz para resolver isso? Então, agora, por exemplo, para poder fazer fluxo de recurso não monetário, a gente precisa de plataformas consistentes de mapear e trocar esses recursos. Então, tá, a gente tem conhecimento para isso, tem informação, ótimo. Apareceram parceiros de programação, ótimo. Tem conhecimento, tem programação. No nosso mapa aqui, teria conhecimento, nós, com a fluxonomia, infraestrutura, a programação aqui. E aí, o que adianta? Vai adiantar fazer? Não vai adiantar fazer, porque a gente não vai ter quem comercializa, distribui, comunica, gerencia, etc. Porque a gente sabe o conhecimento de como categorizar, trocar e tal, recursos não monetários, e o programador sabe programar. Cadê o povo daqui? Cadê o povo que sabe fazer virar negócio? Teria que ser o contrário. Teria que o povo que sabe fazer negócio dizer, uau, eu vi que você tem uma vacina. Deixa eu vir junto. O que eu vou fazer? Eu vou estudar a sua vacina, estudar como ela pode virar fábrica, estudar como ela pode ser distribuída, estudar e tal. E não, eu vou ter que estudar como transforma isso em linguagem de mapa para poder mostrar a credibilidade que eu já tenho. Então, é toda uma disfunção aí. Então, eu queria colocar essa questão para vocês, de como... Queria ver se alguém quer falar alguma coisa. Queria saber, Marcelo, da tua experiência de ponte de mundo, como que se rompe essa barreira de linguagem e que experiências vocês conhecem sobre isso. E daí a gente podia se dividir em salas para conversar a respeito e não trabalhar sobre, refletir sobre o problema, mas pensar sobre o que poderia ser uma solução, já que agora nós estamos numa urgência. Parece interessante isso para vocês? Vocês se sentem convidados a pensar sobre como furar bolhas? Muito, muito. Ótimo.
Muito bom. Talvez eu possa comentar um pouquinho, Lala, da Claro, minha, já que você fez as apresentações, aí fazer algumas pontes com o nosso olhar, com a nossa experiência, porque eu acho que maravilha, super compartilha desejado. dos mesmos, a gente compartilha dos mesmos desafios, né? E eu gosto bastante da ideia do que você está propondo e provocando, da gente encontrar esses espaços de colaboração, de convergência, né? A, a experiência que a gente tem, como você falou, acho que a gente tem trajetórias diferentes, né? Então, é óbvio que quando a gente olha um para o outro, a gente sempre vê as coisas que o outro pode fazer diferente de você. Então, o pouco que eu conheço da sua história, quando eu olho para você e vejo de onde você vem, as coisas que você faz, te traz uma vantagem de oferecer perspectivas refrescadas e renovadas, porque você não tem a trajetória que eu tenho, né? Então, acho que tem uma coisa muito legal que eu tenho e que a gente tem, muitos de nós aqui nessa comunidade, na XI, que é ter trabalhado em organização. Então, é muito difícil, quando eu sento com algum executivo, eu não consegui ter repertório para dialogar com ele mais do que na linguagem, nas dores, né? Porque como eu sentei na cadeira como executivo, eu conheço muito as mesmas dores, né? Eu passei pelas mesmas angústias e pressões e desafios, então eu acho que tem uma empatia diferente. Mas a gente vive o mesmo dilema. Eu talvez antes eu queria comentar algumas coisas, mas eu queria te fazer algumas perguntas também a partir da Claro, um prazer. das referências que você foi trazendo, né? A gente, uma das coisas que eu tenho experimentado, eu comecei a trabalhar com essa ideia de trazer consciência para as organizações, espiritualidade para as organizações. A primeira vez que eu tive esse insight assim foi lá em 2002, né? Então, em 2002 era meio tipo, a pessoa falava, me leve ao seu mestre, era muito esotérico, assim. Tem uma coisa muito nova acontecendo nos últimos 5 anos, eu acho, que tem muita evidência científica em algumas áreas da ciência que tem apoiado a nossa abordagem, né? E obviamente, quando eu vou te ouvindo, muitas das coisas que você fala estão suportadas por teoria da complexidade, por psicologia do desenvolvimento, por psicologia organizacional, por neurociência, por psicologia positiva. Então, quando a gente chega nesses interlocutores, é mais palatável. Também tem uma coisa que a integral nos ajuda, e você foi trazendo isso na tua fala, que é a ideia de transcendência e inclusão, né? Então, a gente reconhece, apesar de reconhecer todos os problemas que o modelo mental dos mapas, aí usando a tua linguagem, nos trouxe, a desigualdade, todas as questões, ele também nos trouxe solução, né? Então, essa ideia de lidar Sim, com as dores, mas sem excluir essa perspectiva, também nos ajuda às vezes. você tem toda a razão e Mas a gente obrigada por sofre das lembrar que não é mesmas... excludente. É só não confundir É, mapa e território, né? é, Tem os dois. é, sem dúvida, sem dúvida. O que eu sinto, por um lado, é que tem uma crescente demanda por conta de dor. Eu acho que você foi falando isso quando os caras vêm e te pedem a vacina e a fábrica da vacina. E aí que eu queria te fazer duas perguntas, né? Eu não ouvi muito na tua fala, nem na metodologia. Uma coisa que a gente gosta muito e que tem sido o centro do nosso trabalho, que é a ideia de aprendizagem vertical, né? Acho que é onde está a nossa paixão, onde está as coisas que a gente quer. Não só trabalhar quando tiver abertura para as pessoas vivenciarem um processo individual de transformação,
e você mesmo foi falando várias vezes do desafio das pessoas terem mudanças profundas para construírem as soluções. Então, acho que a gente acredita muito, e eu não vi na tua metodologia onde se trabalha esse aspecto mais, aqui falando a nossa linguagem, o aspecto mais terapêutico, no sentido de Tá. levar as pessoas a uma reflexão mais profunda. E aí eu fiquei curioso também de entender de você por que você usa tanto a metáfora de vacina. Eu sei que a gente está no meio do coronavírus agora e a vacina é o que vai nos salvar de muita coisa, mas se a gente usar uma metáfora talvez mais para o lado das medicinas mais orientais e de pontos de acupuntura ou de doshas, porque essa ideia da vacina, né, quando você fala da vacina, naturalmente você vai para a indústria farmacêutica, você vai para a fábrica, você vai para essa mesma lógica. A Sim. pergunta é por que você não usa uma metáfora de alguma outra coisa? São essas duas perguntas que eu queria te deixar aí para... Então, vamos Onde é lá. que, onde é que na tua metodologia está esse trabalho mais pessoal, profundo? Começando pela última. Na verdade, a metáfora da vacina eu estou usando hoje por causa desse contexto, né? Porque eu imagino que, inclusive, realmente, neste momento, pode ter um monte de jovens que realmente têm soluções de saúde. Outro dia eu vi, faz um tempo, um portal do técnico, eu acho. Eles fizeram um respirador gambiarra por R$ 100, que era a coisa mais incrível do mundo. Depois eles aprimoraram e fizeram um de 300. Eu me pergunto se alguém teve acesso a esse respirador de R$ 300, porque o mundo que produz coisas para hospitais e o mundo daquele que desenvolve são mundos muito distantes, né? Então, foi nesse sentido. Por que vacina? Com vocês, eu poderia, por exemplo, tem um cara, um italiano, que criou uma frequência sonora que, em hipótese, destrói a camada proteica do vírus, por ressonância. Perfeitamente possível. Meu irmão é pneumologista. Eu falei para ele, o que você acha disso? Uhum. Não há abertura para escutar. Então, um desafio que a gente tem na inovação é que você precisa falar da inovação na língua do outro, sendo a língua do outro a maioria. Aqui, eu estou num público privilegiado, onde daria para falar não de vacina, mas de ressonância curativa ou de ponto de acupuntura e tal. Mas uma coisa que a gente tenta, por exemplo, porque a gente trabalha com coisas que são novas, são coisas para um jeito de produzir e fazer que não é o tradicional, a gente tem que usar linguagens que o outro consiga mais compreender e valorizar. Então, foi por causa disso a vacina, a metáfora, porque se fala muito em vacina. Só isso. A tua pergunta sobre aprendizado e sobre transformação pessoal. Nesses processos de colaboração, eu vivi muito que pessoas com profunda dedicação à autotransformação, quando iam entrar numa unidade de colaboração para soluções do mundo físico e para a geração de economia, por exemplo, elas não conseguiam. Então, o que eu reparei? Eu reparei que toda essa consciência, ela é ponto de partida, ela não é possível fazer nada sem ela, nada. Mas ela não é ponto de chegada, ela não é suficiente para isso. Isso foi o que minha prática revelou. Sem ela, não tem chance, e só ela não é suficiente. Porque o que acontece? Por exemplo, eu era do mundo das artes, né? E depois ia trabalhar com economia criativa. Então, tá. Economia criativa, é óbvio que economia criativa é uma solução. A China, por exemplo, é uma potência, não defendendo a China como modelo, mas se alguém quer entender por que a China é potência, a China privilegia tudo que é intangível, o conhecimento, a gestão e não sei o quê, sobre o que é infraestrutura. Isso dentro do modelo dela. Tive a oportunidade de trabalhar lá algumas vezes no meu período ONU. E ela sabe, ela é o maior exportador de economia criativa, porque ela sabe que só dá para dar conta daquela galera se você tem, se produz a partir de intangíveis, que não se esgotam, mas se multiplicam com o uso. Aí,
que então a gente faz? Só que aí o que acontece? A gente estava lá, ONU, governo, os ministros, etc. Eu cheguei a fazer plano nacional para 2 países, Moçambique e Cabo Verde. Quando você apresenta, o mindset da pessoa não deixa compreender, porque as métricas que existem, os processos de atribuição de valor, ou seja, a lente, essa primeira coisa, não sabe enxergar outra coisa que não seja valor moeda. Tá? Então, o que acontece? Na nossa metodologia, a gente trabalha essa transformação, começando aqui em compreensão do presente, depois em criação de futuro e depois na questão cultural. Quais teus valores, teus conhecimentos, tua autonomia e tal. A primeira volta da fluxonomia é uma volta de transformação pessoal. Você, a partir disso, vai repensar o seu patrimônio cultural, por exemplo, os seus valores, seu conhecimento, etc. Vai ter um outro cuidado com o corpo. A Simone Catalã, por exemplo, que está aqui com a gente, é atualmente gestora da nossa empresa. Ela, a primeira vez que ela teve contato com a fluxonomia, ela emagreceu 25 quilos. Depois você vai rever as suas relações, vínculos, parcerias. Depois você vai rever o que para você é valor. E aí, numa segunda, daí você vai ver com que comunidade você se junta. E fluxonomia, então, ela é lente, ela é como e ela é comunidade. E depois você pode fazer a segunda volta, que é do empreendedorismo. Então, tá lá. A fluxonomia é, antes de tudo, uma maneira de enxergar e de se trabalhar percebendo de forma multidimensional, 5 dimensões, na verdade, as 4, cultural, ambiental, social e financeira. Repara que na sustentabilidade a cultural, que é a mais importante, fica de fora, normalmente. E a quinta, que é o propósito, o para quê. E depois ela é uma série de comos que a gente experimenta para se transformar, para produzir, para resolver questões de economia, porque tudo pega aí, tu não diz assim, isso é lindo, mas e pagar as contas? E para aprender a fazer junto. Então, tem uma transformação no processo, na vivência da colaboração, da percepção além do monetário, etc. É isso, por exemplo, que a gente faz quando a gente desenha uma jornada. Isso acontece nos indivíduos com os quais a gente trabalha, gestores e tal, e isso acontece também quando a gente faz um desenho de solução corporativa, onde, por exemplo, quando você vai ver recurso, é uma loucura, porque todo mundo vê que tem muito mais recurso do que imagina. E que se você imaginava que o dinheiro era importante, você acaba vendo que não. Por exemplo, eu fiquei, há muitos anos atrás, fiz um processo de 1 ano dentro do BNDES, preparando para trabalhar com economia criativa. E aí, o BNDES, a hora que mapeia recursos, ou BNDES não, né? As 40 pessoas de 30 áreas que tinha ali, de repente percebem que o maior capital deles é social, que eles têm acesso a todos os stakeholders, então que eles têm uma capacidade um poder de transformação extraordinário. Não sei se expliquei. Acho legal. Acho que um dia a gente pode compartilhar um pouco o nosso olhar aqui, mas sem dúvida. Deixa eu, antes de A gente dividir as tem pessoas pontos em em grupo, comum, né? Tem o Edu a Fernanda Giacomazzi, colocou. tá? E o AD, sempre em todas as falas, o AD está lá. Eu conheço um pouquinho do trabalho de vocês, mas me encanta. E sim, nós queremos fazer pontos e fazer junto. Me ajuda aí a Muito pensar legal. como a gente segue. E, sobretudo, Marcelo, tem uma coisa que é muito importante, querido, que está no começo da tua fala. Você fala de um lugar da experiência corporativa e tal, com uma propriedade, um conhecimento das dores e tal, que eu, por exemplo, eu tenho muito menos. Eu tive muita vivência com instituições, mas não em. E isso acontece com todos os desenvolvedores de solução. A metáfora essa da vacina ou do cuidado, pensa em todas as soluções que existem no momento. As pessoas que vêm estudar economia, a gente tem umas
300. Cada uma delas tem uma solução incrível. Incrível. São coisas muito lindas. A maioria não consegue virar. Não consegue virar por quê? Porque chega uma hora, bate na trave. Você tem o cultural, você tem a solução, o conhecimento, você até consegue criar uma infraestrutura, depois você não consegue sair da bolha e chegar ao mercado, e chegar, comunicar o suficiente, etc. Então, olha, o Tiago está dizendo, quero manter contato frequente. Deixa eu aproveitar e compartilhar com vocês. A gente está fazendo uma série de ações abertas, tá? Compartilhando nossos pontos de acupuntura, para não usar vacina, os nossos mecanismos de cuidado. O primeiro é um kit que chama do herói do século XXI, que é essa pesquisa que tem uns 30 anos, que é para nos ajudar a dar conta dessa parada. Vou colocar aqui no chat. Então, como que funciona? Você entra lá, já está aí, olha. A gente tem um lugar no meu site onde você pode ver todas essas ações. Eu vou compartilhar a tela aqui para poder mostrar. Ó. Esse aqui é meu site. Quem se interessou, aqui é o lugar onde é legal de navegar. Você pode me conhecer, tem, por exemplo, um videozinho, você pode saber mais da fluxonomia, você pode saber da nossa formação, ela está aberta, ela é fenomenal. Você pode saber dos serviços que a gente faz. A gente está criando muita coisa para pequena empresa, para não ficar só naquelas muito grandes. A gente faz palestras e a gente tem, por exemplo, aqui tem um mapa de onde tem fluxonomista, aqui tem um mapa de pesquisadores que já usaram, que é interessante, para você clica ali e você sabe, por exemplo, aonde está, quem que pesquisou o quê, que é interessante se você quer saber pesquisa de novas economias. E lá você tem acesso a cada uma dessas coisas. Isso aqui, por exemplo, explica tanto esse emergencial aí, que são 15 áudios com missões, quanto o nosso programa mesmo do Hércules. Aqui tem a formação, enfim, são várias ações. Tem grupos de estudo do livro, que é esse aqui, Novas Economias Viabilizando Futuros Desejáveis. A gente criou alguns gadgets aí, por exemplo, isso aqui chama FluxCycle. Para quem quer entender novas economias, é um objeto único onde você tem o que é cada dimensão e seus recursos, e qual economia ela está relacionada. Por exemplo, dimensão cultural, economia criativa, aqui a dimensão ambiental, economia compartilhada, aqui a dimensão social, economia colaborativa, aqui a financeira e a multivalores, enfim, tem muita maneira da gente se conectar. Fala, a ideia, o pessoal vai colocar no chat aqui Isso. A síntese das conversas, e a ideia é eles trazer, a gente ouvir algumas vozes para você dar uma refletida de volta aqui no que o pessoal está trazendo. Então, umas 2 ou 3 vozes aí de alguns grupos. Do nosso grupo entrou aí. Vai lá, Vivi. Vai lá, Vivi. Foi sem querer. Levantou a mão aqui. Não, gente, desculpa. A gente estava conversando no grupo, mas caiu, eu não sei com quem que está o que a gente escreveu. Foi sem querer que eu bati. Então deixa eu falar, Marcela, eu coloquei aí a frase que a gente fez, né? Cada um falou do jeito que ela falou, botou sua opinião, e aí a opinião que, assim, que ficou bem comum é que a gente precisa se autoconhecer, trabalhar essas habilidades sociais, de comunicação, de se integrar, né? Trocar mesmo, de como é que se comunica, de como é, para que a gente aí juntos possa, através do talento e a possibilidade de competência de cada um, poder construir um serviço compartilhado, poder ajudar nesse serviço. Então, esse foi o comum de todo mundo. Não sei se o grupo quiser completar alguma coisa, mas a frase foi essa.
Muito bacana o que tem aí de que tem que romper a polaridade, né? Esse é o lance, é a chave desse momento, é sair da polaridade, dos mocinhos, dos bandidos, os certos, os errados. Isso. Quem mais quer falar? Sim, aí como que sai da polaridade... Tem várias coisas. Quer comentar, Marcelo? Não, eu ia ler um pouquinho o que está no chat aqui para você. Ótimo. Colaborar, eu posso ler aqui. Colaborar pelo lado mais humano, conectando através da vulnerabilidade, confiança e espiritualidade em benefício de um propósito maior em comum, do indivíduo para o coletivo. A pessoa agradecendo. A Vânia já falou. A Carol, as diferenças a serviço da inovação. Entendemos que sustentar a polaridade dos dois polos, sustentando um propósito maior, observando o valor em ambos os polos e não negligenciando um em detrimento do outro. Todas as perspectivas são parcialmente verdadeiras. Equipes multidisciplinares, usar frameworks como a teoria U, trabalho de sombra para reduzir a força do ego, convergir através da escuta e estar disposto a dizer sim. Maturidade dos indivíduos e grupos para sustentar polaridades e paradoxos. A Fernanda, deixar o ego de lado, migrar do ego para o eco não é fácil, realmente precisa de autoconhecimento para conseguir. Criar um ambiente favorável com segurança, confiança, escuta ativa, ajuda que todos coloquem suas ideias e a diferença de história de todos, bagagem, todos falando o que sentem mesmo. Vamos chegar numa ideia comum para algo pensado no todo. Eu, Cláudio, Eliane, Adriana, Marina. Pessoal, fica à vontade. Teoria U e Thinking Environment. A Mônica. Querer genuíno, convergência de propósito, forte confiança, linguagem acessível, código que funciona, linguagem que aproxima, complementariedade, valorizar complementariedade entre empresas e pessoas, convergência de propósito e confiança, passa pela humildade de saber que o outro pode agregar mesmo, nível de consciência que a pessoa está atuando, como fica, pessoa no ganha-perde com alguém que quer o ganha-ganha, fica complicado, convergência de propósito, visão sistêmica, organismo humano sendo influenciado por todos, inteligência artificial, treinar algoritmos para identificar padrões. Essa especialização não substitui o ser humano, ajuda cada nicho a trabalhar de forma mais inteligente. Pessoas, organizações, algoritmos se especializar e trabalhar em conjunto na rede. Visão compartilhada para que cada um enxergue o que lhe cabe no quadro maior. Esse é o papel do ser humano, contribuir para ajudar pessoas e empresas a terem propósitos, especialização dos algoritmos, onde podemos contribuir. Ouvir generativo e desapego à ideia individual, triangulação. Para romper bolhas, entendemos que o autoconhecimento para criar espaços psicologicamente seguros, criando espaços de vulnerabilidade. Conexão com fontes, sentir o não manifesto. Conexão por meio da vulnerabilidade. Bom, tem bastante coisa aí lá, talvez você ouviu tudo ao mesmo tempo, que você possa sentir e ver que emergiu de padrão aí para você. O que eu percebo? Que não tem dúvida que a questão é transcender polaridade, isso é uma palavra que apareceu o tempo inteiro. Sempre quando a gente fica tentando ver o certo e o errado, a gente está numa armadilha. Para conseguir essa transcendência da polaridade, acho que a questão do autoconhecimento é fundamental. Eu sinto, inclusive, que isso é uma das coisas que a gente está sendo exigido nesse isolamento, é cada um ser capaz da gestão de si mesmo. Porque eu não sei se é uma coisa que vocês experimentam, mas eu vejo que há uma grande confusão entre espaços de acolhimento e de escuta e um espaço de nutrição do frágil, sabe? Se junta todo mundo e fica todo mundo tchucu, te escuto, te entendo, não sei o quê, e na hora de... e fica nisso. Então, isso, cuidar, será que é isso? Ou será que isso não é a primeira etapa e depois a gente precisa se assenhorar? Aí, a questão da linguagem, da comunicação, super importante, apareceu em todos os lugares, acho que a especialidade de vocês é entender qual a lente que cada um vê o mundo. Então, acho que essa é a primeira etapa das lentes. E
aí tem uma diversidade aqui, né? Essa coisa do ego para o eco, eu acho que é uma coisa maior do que a gente imagina. Eu acho que a gente, como indivíduo mesmo, né? Como ser humano, a gente tem 5 sentidos. A gente não tem o sentido do coletivo, o sentido do que eu sou no todo. E esse sentido vai ter que ser desenvolvido rapidamente. Então, eu tenho que aprender a entender de mim e de mim no todo, de mim e de mim no todo, de mim e de mim no todo. Esse é o sentido mesmo. Não dá para você não saber as consequências daquilo que você faz. E esse desenvolver a noção de coletivo é que é interessante. Porque, inclusive, do ponto de vista de soluções, as soluções são o indivíduo, muitas vezes, cria. Você consegue criar uma solução individualmente. A criatividade pode vir da pessoa, do indivíduo. Mas a solução mesmo, ela só é realizada por coletivos. E aí, eu tenho a impressão que precisaria, então, começar por aí, mas uma das coisas que a gente observa na sustentação de processos colaborativos é que você precisa ter um resultado perceptível. Você precisa ver o que resultou, digamos, do investimento. Ok, nos juntamos aqui, nos entendemos e tal. E se eu saio desse encontro sem algo muito claro que eu estou levando, a gente tende a duvidar que o encontro valeu. Ou valeu para quem tem o olhar, como vocês têm, de entender o benefício que levou. Mas para a torcida do Corinthians, do Flamengo e do Inter, vai dizer, gente, o que eu fiquei aqui pensando? Qual é o seu ponto de vista? Meu ponto de vista, não sei o quê. Então, para o mundo 2D, aquele mais limitado, o que eu percebo? Que sim, precisaria começar com esse espaço de contato, de cada um entender sua visão, de conseguir sair de lugares pré-concebidos, e aí experimentar uma colaboração, porque a colaboração é um pouco que nem ficar grávida, não dá para você, ou você está ou você não está, ou você colabora ou você não colabora. Então, ter experiência da colaboração, alguma troca de fato ali no tangível acontecendo, ou na troca de informação, e aí eu proporia, como futurista, um exercício de simulação. Então, eu queria fechar aqui com uma provocação. De tudo isso aqui que a gente escreveu, a gente podia juntar tudo isso, sistematizar, mas já imaginou que legal se a gente fizesse um experimento, Marcelo? Vamos botar junto os mundos que estão com dificuldade de se falar, mediados por vocês que sabem botar em contato mundos diferentes? E bota solucionadores. Solucionadores, em geral, estão mais na dimensão cultural e ambiental, junto com o uso do mercado e das finanças. Para eles entenderem o ponto de vista um do outro. 2, depois dessa parte do autoconhecimento, da percepção e tal, propor alguma prática de troca e fazer uma simulação de como seria se esses aqui fossem materializar os processos de difusão dessas soluções. E nessa simulação, ver onde o bicho pega. Aonde tem o gargalo e aonde tem fluxo. Fazer um experimento mesmo, porque no futurismo a gente faz isso, né? Você faz uma simulação. E se a gente fizesse isso aqui? E aí você começa a imaginar o que aconteceria e você vê aonde pega e aonde flui. Seria interessante um experimento assim? Acham viável? Seria ótimo, se eu entendi bem, se eu entendi o que você está propondo, que eu acho bem legal, era a gente juntar alguns stakeholders desse mundo mais 2D, como você colocou, e junto com vocês, e a gente planejar um encontro e ver o que desse encontro, como é que a gente emerge com soluções. Vamos organizar, topado, já está topado, vamos fazer sim. Maravilha. Na verdade, não é o mundo 2D, são mundos um pouco diferentes só. A gente observa que tem um pouco 2 turmas, sabe? Isso é muito ruim, porque tem a turma que pensa soluções e que está aqui no cultural ambiental, e tem a turma da comercialização e do dinheiro. E elas normalmente não se conversam. Então, esses aqui criam soluções que esses aqui saberiam implementar.
Então, não tem certo e errado, tem só diferente. Dentro de ambos os mundos, tem os com visão 2D, que não conseguem enxergar o outro. Vocês sabem disso muito bem. Não é que esses aqui super enxergam o outro. Também não enxerga. Um não está enxergando o outro. Então, como a gente é mais multilente, a gente podia ajudar, criar uma facilitação mesmo de um processo assim. Não creio que dá para ser muito rápido, 2 horas ou 3 horas, e ver o que acontece, para simular mesmo. Pode ser uma experiência interessante, e pegar bem, que estão em mundos diferentes, e ver se a gente consegue dar uma liguinha ali. Então, Lala, eu queria te convidar na quinta-feira agora. Na quinta-feira agora a gente vai estar com o pessoal da Kunumi, que é uma empresa brasileira de inteligência artificial, que é nosso cliente, que é um pessoal muito legal. E esse é um pedaço de tecnologia. E eu me comprometo a juntar gente de economia, de tecnologia, da nossa área, e você junta mais uns 3 ou 4, e daqui uns 10 dias a gente faz uma conversa, a gente dialoga e vamos ver para onde a gente vai. Com certeza dá para fazer uma coisa bem legal. Maravilha! A gente vai se falando enquanto isso, e a gente pode ir avisando quem está aqui conosco, assim, de que sugestões tem para esse experimento, de que tipo de facilitação, de quem a gente conhece que pode facilitar, porque aí a gente pode... olha, Eliana Aparecida, sou de finanças, muito bom, vamos juntar gente diferente. Aí a gente pensa com mais tempo, talvez em salas também, e nesse exercício de como a gente consegue falar línguas diferentes, já que o nosso propósito é comum. Você deve sentir isso, né? Eu imagino que vocês todos sentem que quando a gente fala do mundo que a gente quer, por isso que a gente criou o movimento Crie Futuros, quando a gente pergunta qual é o mundo que você quer, a gente quer o mesmo. É completamente o mesmo. Só que a gente não consegue por causa da língua. Você sente isso, Marcelo? Sinto. A gente faz muito esforço. Na realidade, a gente fala muito disso, que aqui tem uma polaridade, um desafio, né? Que é como é que a gente encontra as pessoas. A gente estava falando isso na nossa reunião de hoje de manhã, na linguagem delas, mas, ao mesmo tempo, se a gente só endereçar a linguagem delas, eu acho que você faz isso de um jeito bem legal, você, de alguma forma, não gera atenção. Então, como é que você traz novas linguagens que despertem a curiosidade do interlocutor a partir dele se perceber que ele está sendo ouvido do lugar dele, que estimula deixa eu entender melhor isso. Então, tem essa habilidade de não falar uma gíria, né? um dialeto próprio que se desconecte, mas também não ficar tão caricato e falar das mesmas coisas que não gere interesse. Então, tem uma habilidade de como sustentar a atenção na linguagem, né? Que acho que esse é bem o desafio nosso, e a gente trabalha nisso muito tempo. Nossa, eu morro de vontade de conhecer outras coisas e fazer junto. O tempo é uma coisa dolorosa, né? Que a gente acaba, cada um trabalhando no desenvolvimento da sua solução, sem ter o tempo suficiente de convergir soluções. Então, talvez seja esse momento também muito... Eu acho super lindo o que vocês fazem, sempre. Marcelo, eu queria contribuir com essa fala da linguagem, só mostrando um desenho aqui para vocês, que eu tomei contato ontem junto com meus amigos do Impact Hub. Eles me mostraram esse desenho aqui, ó, eu achei muito legal. Ó. Conseguem ver aqui? É como o velho paradigma está em decadência, e um grupo de pessoas aqui está se interagindo, construindo um novo paradigma. E esse novo caminho vai rolar, só que a gente tem que construir essa ponte aqui. Exatamente. Excelente imagem. Não quer compartilhar depois, Ricardo? Joga no grupo aí.
Super legal, porque imagina o quanto se otimiza de tudo com essas pontes. Porque que vai acontecer uma transformação, vai. Mas, oh, puxa vida, exato, o que tem de comum a Adriana está falando. Isso acho que é uma coisa muito importante, a gente saber. Isso, a gente sempre começa qualquer trabalho com criação de futuros, porque é aí que todo mundo se enxerga como humanidade, sabe? Como um commons. A gente quer a mesma coisa, então já começa a conversa de uma outra maneira, pela visão compartilhada de futuro. Aí pode construir essas pontes. Esse desenho aqui achei legal, porque tem grupos de cores diferentes aqui fazendo as mesmas coisas. E gradualmente eles começam a criar um novo normal muito forte, né? Para virar um novo paradigma. Tem essa chave. O Edu Giacomazzi está falando que o Snowden também usa. O David Snowden é um cara que a gente trabalha do país de Gales de complexidade. Ele usa uma figura parecida com essa para falar de quando tem ruptura nos mercados. Mas tem uma coisa que o Edu Giacomazzi colocou, não sei se o professor Alfredo está aí ainda ou já foi embora, mas tem uma coisa, Lala, que a gente procura trabalhar também, eu particularmente, que é como é que a gente também faz tudo isso que a gente está fazendo meio que sendo herege para hackear o sistema, porque pode ser que a gente morra nessa encarnação sem ver a transformação que a gente gostaria, né? Então, como é que a gente, de alguma forma, poliniza, tem esse objetivo de produzir mel, mas a polinização fica mais importante. Então, como é que a gente é meio hacker, vai fazendo revolução silenciosa, sem compromisso de resultado do ponto de vista sistêmico, deixando que isso também aconteça fora do nosso controle e intenção, né? Que de alguma forma, para mim, esse é o movimento do ego para o eco, tem muito a ver com transcender os próprios interesses e estar a serviço mesmo que a gente não veja os resultados. Né? Isso é um pouco a minha vida, né? Sempre tive em lugares outros e todo mundo dizendo é por aqui, e eu dizendo talvez seja por ali. Aí agora fica, aos poucos o tempo vai revelando e tal, mas queria saber de vocês como vocês lidam com isso. Eu estava falando hoje com um amigo, eu ainda não tenho a paz de saber que eu vou só fazer sementes. Eu não consegui ainda ter essa paz. Principalmente quando você tem tanta experiência e tanta coisa, e sabe que você tem alguma coisa que poderia resolver muito problema mesmo, sabe? Agora, por exemplo, com essa coisa de falta de recurso, onde todo mundo vai estar apavorado, é muito simples você enxergar que mesmo sem moeda tem recurso. E eu não consigo ter a paz de saber que talvez isso só vai acontecer daqui a 30 anos. Eu ainda não consegui ter essa paz. Eu ainda não consegui parar de tentar. E ainda não consegui parar de sofrer também. Então, quem sabe vocês me ajudam a ficar em paz com ser só uma semeadora e não a fazer mudança mesmo, sem saber que, mesmo sabendo que dava para fazer. E eu ainda não tive essa paz. Eu sofro pra caramba. Em paz é uma palavra difícil, acho que não dá para ficar em paz, né? Com o que está acontecendo. Posso imaginar. Não dá para ficar em paz. Mas, assim, uma vez eu tive... O maior medo que eu tenho é de morrer. Vai lá. Não, me conta como. Uma vez eu tive uma conversa que foi muito importante para mim, que foi com o Oswaldo Oliveira, que era um rompedor de paradigmas total, e o Augusto de Franco, né, das teorias de rede. E eles falando que eles, quando faziam algum processo, o Oswaldo não deu conta, né, coração partiu. A gente estava todo mundo ali com o coração quase partindo naqueles anos.
E aí eles diziam que eles tinham uma tranquilidade de saber que eles conseguiam abrir uma bolha no sistema, enquanto essa bolha vivia, tudo bem, e depois, quando o sistema percebia que ele estava sendo transformado, ele... E eles tinham uma tranquilidade. Isso me serviu bastante, porque aí, quando eu crio bolhas, eu falo, tudo bem, daqui a pouco vai estourar, eu não vou sofrer tanto. Mas quando tem um momento crítico, como agora, aí eu não estou sabendo mais. Não estou sabendo mais manejar. E aí me conta, como vocês lidam com isso? É muito bem-vindo mesmo, sabe? Como faz? Da onde acha, não a paz, porque você falou que é impossível, e é mesmo assim, mas da onde acha, não sei, a serenidade, a energia, algum ponto assim? A Liliane estava fazendo, talvez seja plantar serenidade, acho que... Deixa eu ver se o Vicente está por aí, não? Eu queria ver se ele tinha uma frase, eu acho que se ele tinha uma fala. eu acho que é muito legal, porque o que você tá faz é mais importante do que parece. E acho que, por isso que eu coloquei que talvez a sua missão seja plantar sementes. O que eu vejo é que você está passos na frente e vendo soluções já que as pessoas não conseguem ver. Eu trabalho com isso, eu trabalho com a formação de terapeutas comunitários e eu me identifiquei muito com você, porque a gente faz um trabalho pessoal para não julgar, né, ter uma posição de escuta ativa, que compreenda o outro. E quando o terapeuta vai para a linha de frente, ele morre na praia. E sabe o que ao longo eu trabalho com isso desde 2001, então há 19 anos. E o que me faz me manter aí é acreditar que eu estou formando um monte de gente e que em algum momento essa turma toda vai furar a bolha. É isso que me mantém fazendo, me frustrando. Entendeu? Entendi. Porque eu queria que eles fossem diferentes, eu queria que acontecessem diferentes. Vários projetos nossos, a gente capacitou em 2003, 350 terapeutas dentro da Prefeitura de São Paulo. E hoje nós não temos nenhum. Todos os 350 que nós capacitamos não ficaram. Estão fazendo outras coisas, saíram e abandonaram os projetos mesmo. Então, é muito difícil isso que a gente está fazendo e acho que vai levar tempo. Eu acho que a gente, como o Marcelo está falando, a gente não vai ver. Mas o importante, eu acho que a nossa colaboração é essa, plantar semente. E eu vejo a sua semente com muita confiança e com muita esperança. Então, eu acho que é isso. Infelizmente, é isso. A coisa você falou, eu me lembrei da lagarta e da borboleta, né? De saber que somos células. Exatamente. Mas aí talvez seja isso que a gente está fazendo aqui, da gente se conectar mais com outras células imaginais para fazer mudança junto, né? Tem coisas lindas escritas aqui. Muito obrigada. Vai ser um tesouro. Vou ler, vou pesquisar os textos, as coisas. Terei uma noite nutrida hoje. Eu só queria... Podia fazer uma rápida contribuição, Marcelo? Quem quer falar? Pera. Fala, Clarice. A dor da Lala me lembrou algumas Pode palavras falar, Clarice. do nosso... A dor que a Lala traz me lembrou de algumas palavras do nosso querido professor em comum, do Goswami. A Lala também foi aluna dele e uma das pioneiras do Brasil. E uma vez eu levei essa inquietação, esse mesmo sofrimento para ele, né? E ele me lembrou que, como você foi no caminho integral, é a gente focar na nossa autotransformação para
conseguir mudar o nosso senso de identidade, de um pequeno eu, né, de um pequeno ego, um little me, para essa consciência mais expandida e universal, e entender que a nossa jornada não termina aqui, que ela não termina nunca, né? Que nós somos seres imortais. E no mantra, a tradução em inglês é leve-me do irreal ao real, da escuridão à luz e do sofrimento à felicidade, que esse é um processo muito nosso, muito interno mesmo. E que a gente está gerando mais transformação do que a gente pensa. Nós estamos juntos nessa inquietação e nessa intenção também de transformar. Bom, quem que era? Eu não consegui ouvir direito o nosso mestre comum. Clarissa. Clarissa. Não, é o Amit Goswami. Ah, o Amit. O Amit, claro. O Amit. Que privilégio. Nosso querido Amit. Pois é. Tive um período de bastante convívio com ele. Foi muito legal. Ficou aqui comigo uns mês e meio, no caso. Muito bom. É verdade. Consciousness is the ground of all being, né? Exato. Tudo é um movimento dentro da consciência no final. E quando a gente toma isso como uma missão pessoal, é que a gente sofre muito, né? E o desafio é se lembrar disso todo dia. Ele fala para mim, eu estou fazendo mestrado com ele fala para mim, Clarissa, you need to reincarnate. We need to reincarnate. Eu ficava brava, mas hoje reconheço que precisa ter uma visão mais de longo prazo para a nossa jornada. Mas a gente vai fazer muita mudança ainda nessa jornada. Muita mudança boa. Agora, já imaginou se a gente fosse capaz de lembrar? Eu queria passar a palavra para o Arthur Machado. Tá bom, vamos lá. O Arthur Machado quer falar, e aí depois eu queria ver se a gente dá uma encerrada. Estou preocupado porque a gente já estendeu o horário, então aí a gente só fazer uma... Oi, Lala, querida, boa noite a todos. E encerrar aqui. Alô? Oi? Pode falar, Arthur. Estamos te ouvindo. Tudo bom? Boa noite, querida, tudo bem? Tudo. Peço desculpa a todos, porque eu estava falando com uma ONG europeia e, em função do horário, não deu para dar a atenção que eu gostaria para vocês. Sempre encantado com as coisas que eu ouço de Lala. E nos últimos dias tenho mergulhado bastante naquilo tudo que você produziu, escreveu, até porque também estou envolvido em diversos projetos com economia criativa aqui em Salvador. E é simplesmente encantador tudo que você faz. Há uma diferença entre aquilo que a gente fala e faz. Você consegue o equilíbrio. Então não te preocupa não com a semente, se ela vai germinar ou não, porque automaticamente todo mundo de alguma forma já captou isso. Temos dificuldades de implementar? Temos. Aqui em Salvador, em todo o Brasil, em diversos lugares do mundo. Ontem, conversando com um amigo da Noruega, que viajou o mundo com economia criativa, ele me disse isso, Arthur, quero continuar na economia criativa porque eu ainda acho, depois de 30 anos, que é o melhor caminho. E dessa forma colaborativa, co-criativa, multimoedas, compartilhada, o momento é esse, é justamente de a gente abraçar. Eu acho que o mundo agora será mais saudável, solidário e sustentável. E conto contigo em todos os meus projetos. Por favor, não chore, viu? Aliás, esse gostinho de lágrima, essa coisa salgada, lembra o mar. E uma das coisas que mais gera mudança nas nossas vidas é justamente o fluxo de ondas e marés da maravilha chamada mar. Muito legal. Legal. Tem algum pessoal me lembrando aqui, toda essa questão para a gente é sempre um paradoxo, né? Mas o Ken Wilber, que é das pessoas que a gente segue e gosta, ele disse que à medida que a gente evolui, a gente sofre menos, mas dói mais. Então, talvez seja isso, Marcelo, porque eu falo, puxa vida, a essa altura do campeonato, tanta dor, porque eu não sou, talvez que legal, gostei, make sense.
é uma outra natureza de sofrimento. E aí o que eu queria fazer não é mais sofrimento, mas é uma dor, é uma compaixão, né? Então, eu queria aproveitar e te agradecer demais pela generosidade de estar com a gente, de compartilhar o aprendizado. Queria pedir para, de alguma forma, todo mundo aqui mentalizar a nossa gratidão a Lala, que do centro do nosso cardíaco ela possa receber a nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso afeto, e que ela possa usar, e que isso possa, passando por ela, se estender a todas as dimensões e seres que ela toca. E que a gente consiga fazer esse próximo... Que a gente consiga, não. Daqui a algumas semanas a gente vai dar esse próximo passo em colocar esses vários atores juntos e vamos estar juntos e dando mais um passo. E aí eu queria passar a gente sempre termina com uma música, lá o Rodrigo, que é o nosso músico aqui, ele sempre termina nos presenteando com algo. Então, se o Rô estiver aí, quiser nos presentear com algo. Sim, aqui. Tô aqui. Eu gosto. Vai lá, Rô. Eu escuto polaridade, né? Eu lembro do piano, que ele tem o grave e o agudo. Esse polo aqui que dura, tempo, fica. E é lindo. Mas ele tem o polo lá de cima, que aí você pode tocar mais nota, porque ele fica bem pouquinho. Mas a magia acontece quando vem aqui para o meio. E aí o equilíbrio dinâmico. Você faz um movimento aqui no meio. Então, se não existissem os polos, isso aqui não existiria também. É bem profundo, né? São poucas notas. Movimento. Boa. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Excelente.
Boa noite, pessoal. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Obrigado. gente. Boa noite, obrigada. Boa noite, gratidão. Noite, obrigado. Obrigado, muito bom. Obrigada. Sensacional. Tchau, gente. Obrigada. Gratidão. Obrigada. Tchau, Lelé. Tchau, Carlos. Gratidão. Tchau, Lelé. Tchau, tchau. Tchau, Cacá. Tchau. Olha quantos... Tchau, Lelezinha. Ó, tia Lele. Tchau, Nina. Tô vendo crianças aí, ó. Boa noite!